Canadá é um dos países mais atrativos do mundo e não é à toa. Qualidade de vida, baixa inflação, educação de qualidade, todos esses são fatores que levam milhares de imigrantes todos os anos a deixarem seus países de origem para morar no país do norte da América. O Canadá é um país bastante desenvolvido e grande parte da sua riqueza deriva da mineração, da extração de petróleo e gás natural. Você provavelmente já deve ter ouvido falar que o Canadá é um país muito aberto a imigrantes, e sim, isso é verdade. Cerca de 21% de toda a população do país é formada por estrangeiros, e se você quiser se mudar para lá, saiba que o processo é muito mais fácil do que emigrar para os Estados Unidos, por exemplo. Tudo isso acontece porque o governo quer imigrantes. O Canadá tem uma população envelhecida e com a chegada de estrangeiros de todas as zonas do globo, o país evita uma estagnação por gastos previdenciários. A conta é simples, quanto mais mão de obra chega, mais a economia aquece. Olhando de fora, o Canadá pode ser o país ideal, mas acredite, nem tudo é mil maravilhas. Existem diversas pontas soltas que põem em causa o crescimento canadense, e nesse vídeo aqui nós vamos analisar todas elas. Por isso, se você quer conhecer mais sobre a economia do Canadá ou até planeja se mudar para lá, assiste esse vídeo aqui até o final que com certeza ele vai trazer informações muito importantes. Olá, seja muito bem-vindo! No vídeo de hoje nós vamos conhecer mais sobre a economia canadense. O Canadá é uma das maiores economias do mundo e, para entender isso, basta olhar para os números. O país tem a nona maior economia do planeta, com um produto interno bruto de aproximadamente 1,6 trilhões de dólares por ano. Essa informação é de senso comum, muita gente sabe que o Canadá é um país rico, mas o que pouca gente sabe ou comenta é qual a origem da riqueza canadense. E para responder essa pergunta temos que observar o histórico do país. No século XIX foram descobertos os primeiros depósitos de ferro em Quebec, na cidade de Trois-Rivières. Ao mesmo tempo, a mineração de carvão surgia na ilha de Vancouver e reservas de ouro foram descobertas na província da Nova Escócia. E para fechar a conta, no ano de 1857, ou seja, ainda no século XIX, alguns exploradores encontraram petróleo em Ontário. Então imagina, nesse momento recursos naturais estavam sendo descobertos de leste a oeste do território canadense, mas a exploração ainda era muito esporádica e as quantidades de recursos encontrados eram bastante limitadas. A grande virada aconteceria no século XX, quando os canadenses se deram conta de que estão sobre um dos solos mais abundantes do planeta. Foi através da Imperial Oil que o jogo ia virar completamente. A empresa vinha de um histórico sombrio de 133 perfurações petrolíferas sem sucesso e milhares de dólares desperdiçados em pesquisa de possíveis pontos de exploração do ouro negro. Só para você ter uma ideia, o responsável da equipe, Vern Hunter, recebeu o apelido de Vern Dry Hole Hunter. Isso porque Hunter em inglês significa caçador, e aí fica um trocadilho tipo caçador de buraco seco. Ou seja, já era piada que a empresa não conseguia achar petróleo. Todos os funcionários da equipe estavam pessimistas quando finalmente na cidade de Leduc, uma enorme explosão de 15 metros de altura despontava no horizonte. Mesmo sem saber, os exploradores estavam diante de uma das maiores reservas de petróleo do país, que seria responsável pelo crescimento galopante do Canadá entre os anos 40 e 70. O estado de Alberta, que é onde fica esse campo de exploração do petróleo, é até hoje um dos maiores pontos de extração do território. O Canadá é o terceiro país com mais reservas de petróleo do mundo, estando atrás apenas da Venezuela e da Arábia Saudita. Além disso, o setor mineral não fica para trás, com o país figurando entre o top 10 da extração de platina, níquel, cobre, titânio, cobalto, urânio e muitos outros metais. Estamos falando de um dos países com solo mais rico do mundo e, por consequência, também falamos de um dos maiores exportadores de recursos minerais do planeta. 80% de todo o mineral explorado no Canadá não fica no Canadá, é destinado para exportação. Ou seja, a economia do país é altamente movida pelo solo e pelo comércio exterior, mas pode-se dizer que o Canadá tem, em sua lista de clientes, um freguês de longa data. Bem, imagino que você já deve saber de quem que eu estou falando. O maior comprador de commodities canadenses nada mais é do que a maior economia do mundo, os Estados Unidos da América. Os dois países já possuem relações comerciais há bastante tempo e dispõem de vários tratados que facilitam a troca de mercadorias, bens e serviços. São mais de 150 anos de cooperação econômica entre os dois países. De modo geral e bastante resumido, grande parte dos acordos comerciais entre os dois países visavam a redução da burocracia entre os dois países e não necessariamente uma redução tributária. Ou seja, estamos falando de normas de produção de equipamentos, de automóveis e etc.
Um produto fabricado nos Estados Unidos poderia ser vendido perfeitamente no Canadá, já que as normas de segurança eram as mesmas, simplificando o processo de venda. Os impactos dos acordos comerciais eram sentidos mais no setor primário e secundário, ou seja, no extrativismo e na indústria. O consumidor final era afetado por consequência. Até que em 1994 surgiu o NAFTA, o Acordo de Livre Comércio entre o Canadá, Estados Unidos e México. Este sim foi um acordo que visava a redução tributária, mas o seu processo foi um pouco mais turbulento. Isso porque o México, na época, era um alto devedor internacional e passava por uma forte crise econômica. Além disso, o Canadá não via tanta vantagem em incluir o México no acordo, já que não havia tanto comércio entre os mexicanos e canadenses. Mesmo assim, o acordo passou, e aparentemente foi um sucesso. O número de mercadorias comercializadas entre os três países triplicou, e até o México, que não comercializava muito com o Canadá, passou a negociar 8 vezes mais mercadorias se comparado ao período antes do NAFTA. Esse acordo é muito celebrado entre os três países, e o Canadá fortaleceu ainda mais suas relações econômicas com os Estados Unidos. Segundo a enciclopédia canadense, a relação entre os dois países é um pouco desequilibrada, ou seja, o Canadá mais depende dos Estados Unidos do que os Estados Unidos do Canadá. Isso se dá porque os Estados Unidos têm alternativas no comércio internacional, como a China, México, Japão e Alemanha. Já o Canadá vende a maioria dos seus insumos para os Estados Unidos. Podemos até dizer que essa é uma situação análoga da Austrália, que praticamente depende do comércio com a China. A gente tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, estou deixando aqui no card na descrição se você quiser dar uma olhada. Bem, agora que falamos sobre a origem da riqueza do Canadá e as relações comerciais do país, vamos responder a pergunta mais importante. Qual o futuro que aguarda o Canadá? Usado pela primeira vez pelo economista Richard Alting em 1993, o termo maldição dos recursos naturais ganhou destaque no debate econômico desde então. O fenômeno, que também é conhecido como paradoxo da abundância, defende a tese de que países ricos em recursos naturais têm a grande tendência de serem mais pobres do que outros com menos recursos. Após 1993, surgiram vários outros estudos que buscavam relacionar a abundância entre recursos naturais com a pobreza, mas sempre com a premissa de que é uma tendência, e não uma regra. E é claro, como você já deve ter percebido, o Canadá parece fugir dessa regra. O país tem um dos solos mais ricos do planeta, tem petróleo, gás natural, ferro, platina e mesmo assim tem uma das maiores economias do mundo. Será que o Canadá é a plena refutação dessa tese? Repare, essa proposição tem alguns pontos-chave. O primeiro é a palavra tendência. A tese defende que países com muitos recursos naturais têm mais chance de serem pobres e não uma garantia de miséria. O segundo ponto é que os artigos e estudos defendem que o país se torna pobre pelas implicações dos recursos naturais, e não pelos recursos em si. Por exemplo, uma alta dependência do petróleo torna sua economia refém do preço do barril frente ao mercado internacional. Países com solo muito rico em recursos minerais tendem a ter mais conflitos, tanto internos quanto externos. É o caso do Congo, por exemplo, que tem vídeo aqui no canal que comentamos sobre. Depender de recursos naturais nunca é uma boa ideia para qualquer país, em qualquer lugar do mundo. Esse é um dos motivos por que o Canadá não enfrenta o paradoxo da abundância, pelo menos não por agora. Claro que ele depende muito dos recursos naturais, mas o país desenvolveu outras áreas econômicas, como o setor bancário, por exemplo. O turismo e a tecnologia também não ficam de fora desse cálculo, tendo um papel bastante ativo no PIB nacional. No ano passado, nós trouxemos aqui para o canal o panorama de Botsuana, que se tornou um dos países mais ricos da África, num primeiro momento, graças à exploração de diamantes. Lá a gente comenta que uma das medidas que o país tomou para se tornar rico foi se livrar logo da dependência econômica da mineração. Na prática, toda a receita que o país recebia da exploração mineral serviu para financiar outras áreas mais precárias, como a agricultura, pecuária, o turismo e o setor financeiro. Eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição para você dar uma olhada, tá bem? A maldição dos recursos naturais, em resumo, se relaciona diretamente com um ditado bastante popular. Nunca coloque todos os ovos numa mesma cesta. E o Canadá tem feito isso, mas não completamente. A mineração ainda responde por uma enorme parte da economia do país, e o setor de comércio exporta esses minerais e combustíveis fósseis. Ou seja, se acontece algum problema no setor extrativista, dois grandes pilares da economia canadense sentem o impacto diretamente. A esperança dessa diversificação econômica está no setor industrial, como a indústria química, alimentícia e tecnológica, além da pesca, que também tem um destaque na economia canadense, o setor bancário e de investimentos, e isso sem deixar de fora o turismo. O país é muito bonito, vale a pena ir para lá. Como falado na introdução, o Canadá é um país muito aberto a imigrantes, isso porque eles precisam de mão de obra para compensar o envelhecimento da população.
Além disso, quanto mais imigrantes chegam, mais a economia aquece, mais protagonismo no panorama mundial o país adquire. O Canadá é um bom exemplo de país que abraça a diversidade cultural e, por isso, nesse quesito de adaptação, pode ser mais fácil se acostumar com uma cultura tão cosmopolita como a canadense. Mas é claro que nem tudo são flores, isso porque o Canadá quer mão de obra qualificada para o futuro do país. Ou seja, se você se considera mão de obra especializada em alguma área e está com o inglês em dia, saiba que o Canadá pode estar de braços abertos para você. É importante analisar o cenário político do país para entender quais são as perspectivas para os próximos anos. O Justin Trudeau, primeiro-ministro, ganhou a última eleição agora em 2021. Isso significa que as políticas que falamos anteriormente devem permanecer no novo mandato. É importante lembrar que ele é do Partido Liberal, que é de centro-esquerda, muito alinhado com o Partido Democrata dos Estados Unidos, então espere aí mais uns bons anos de cooperação entre Justin Trudeau e Joe Biden. Outra questão que não podemos deixar de falar é a bolha imobiliária canadense, principalmente nas cidades de Toronto e Vancouver. Os preços das casas estão altíssimos e isso se deve à política econômica dos últimos anos, que artificialmente diminuem as taxas de juros para estimular a economia. De modo bastante resumido, o que acontece é que os baixos juros facilitam o crédito. Ou seja, você chega no Canadá, quer comprar uma casa, pega muito dinheiro emprestado no banco e paga com um prazo enorme. Agora imagina, se muita gente tem dinheiro, mesmo que seja emprestado, a demanda por casas tende a aumentar, porque muita gente vai procurar casas para comprar. E é aí que vem a lei da oferta e da demanda. Muita gente quer comprar casas, mas não existem casas infinitas, então as que existem ficam mais caras. Estamos falando de uma inflação no mercado imobiliário. O Canadá, sem dúvida, é um país para ficarmos de olho, isso porque ele é muito relevante no panorama global. Nesse vídeo, nós vimos a origem da riqueza canadense e entendemos por que o país necessita tanto do próprio solo. Também falamos sobre a relação mais que especial com os Estados Unidos e como essa quase dependência pode prejudicar a economia do país. As perspectivas para os próximos anos se dividem. O país vai continuar a ser muito aberto a imigrantes e os índices de qualidade de vida, pelo que tudo indica, vão permanecer altos. As políticas de Justin Trudeau para o próximo mandato incluem maior proteção ambiental, mais cuidado com saúde pública e facilitação habitacional, um plano chamado A Home for Everyone. Em relação à bolha imobiliária, o destino é um pouco incerto. De acordo com esse artigo, Justin Trudeau não tem feito muita coisa para combater a alta dos preços, mas tem construído mais casas populares para atender a população que não tem dinheiro para pagar uma moradia. Ou seja, as casas que já existem estão muito caras e ao invés de combater essa inflação do mercado imobiliário, o governo tem feito mais casas populares para compensar essa lacuna. O resultado disso só poderemos saber daqui a alguns anos. Por isso é importante dizer, o Canadá é um país ótimo, mas não é tão perfeito quanto parece. Portanto, a questão vai de cada um. O Canadá pode ser um paraíso para se morar e investir ou não. As opiniões podem variar bastante. Mas você, o que acha disso tudo? Recomendaria o Canadá para alguém que está pensando em deixar o Brasil? Comenta aqui embaixo a sua opinião que eu quero saber. Também não se esqueça de se inscrever aqui no canal para continuar ligado nos nossos vídeos. Muito obrigado e até a próxima!